Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, página 132 do nosso livro 8, estamos estudando o período da Reforma Protestante e as igrejas anabatistas. Bom, agora vamos até um tópico que é do nosso interesse, né? O item 93, anabatistas na Suécia. Por quê? Porque é da Suécia que vêm os missionários das Assembleias de Deus. Então, a Suécia é um ponto importante na história da igreja para nós. Página 132, item 93. O ano é 1539 da era cristã. Bom, vamos contextualizar para nós podermos lembrar o ano 1539, o que é que nós temos estudado de importante. A perseguição está acontecendo por toda a Europa. Por exemplo, na última aula eu falei para vocês do ano 1536, um homem muito conhecido, William Tyndale, que ele não é tratado como um anabatista, ele é tratado como um protestante, mas na verdade ele não era, porque ele praticava o batismo de adulto. Então ele era um anabatista da Inglaterra. Ele foi estrangulado pela Inquisição Católica. Ele foi capturado na Bélgica, que pertencia aos Países Baixos, estava sob controle da Igreja Católica e do Sacro Império Romano Germânico. Então ele foi estrangulado. No mesmo ano 1536, eu falei para vocês também de um cristão anabatista chamado Jacob Rutter, que ele foi queimado na fogueira. Ele ficava na Áustria, onde estavam aqueles vales que era o esconderijo número 1 da igreja, tá bom? De onde vem também o nome valdenses, né? Ou seja, ele era um valdense. Bom? Mas a igreja que ele pastoreava e que ele acabou sendo queimado na fogueira, capturado, nós contamos a história. Aí surgiu um novo nome para as igrejas valdenses, né? A igreja que ele pastoreava, que foram espalhados. Ele mesmo chegou a fugir 200 quilômetros para a região da Morávia. Depois voltou, foi capturado e morto. Então essas igrejas que ele, onde ia passando e afundando, elas ficaram conhecidas na história como ruteritas e foram perseguidas exemplarmente. E também nesse mesmo ano eu falei para vocês da conversão do Menon Simons, um padre que se converteu numa igreja anabatista da Holanda, e lá ele foi batizado e acabou se tornando uma pessoa importante na igreja, e até hoje existem os menonitas, né, dessa igreja de Menon Simons. Ok? Bom, depois agora, chegando ao ano de 1539, vamos estudar então missionários falando exatamente da Suécia. Ok? Então eu peguei um trecho aqui do historiador John Christian, uma obra publicada nos Estados Unidos em 2 volumes, publicada em 1922, que ela é uma obra acadêmica respeitadíssima nos Estados Unidos, como uma obra de destaque dessas que defendem que existe um sucessionismo, né? Ou seja, uma sucessão de igrejas que só batizavam adultos fora da Igreja Católica, fora das igrejas protestantes. Essa é uma das obras, né, que defendem esse ponto de vista que eu estou defendendo com vocês, até para mostrar que o que eu estou propondo não é algo novo. Na verdade, eu não estou propondo, né? Essa é uma teoria acadêmica que existe, bom? Mas que católico e protestante não gostam dela. Bom, o comentário diz: parece que pela presença de Melchior Rink, que em 1524 ousou atacar e deu o primeiro impulso. De maneira notável, Rink mergulhou, ensinou novamente na Frísia, que fazia parte também dos Países Baixos, ao mesmo tempo que Hoffmann, no ano de 1580. Segundo algumas versões, os mesmos homens haviam trabalhado em comum de 1524 a 1539, na Suécia, Livônia, Holstein e etc. Eram peleiros que trabalhavam com pele, né? Eram peleiros, ambos da Suábia.
A questão precisa de uma investigação mais aprofundada sobre se consideraremos ambos os Melquior uma ou duas pessoas. Bom, eu peguei esse ponto aqui simplesmente para citar aqui para você essa questão que o historiador coloca, né? Todos esses trabalhos foram feitos por um homem só, o Melchior Hinkman, seria o mesmo Melchior Hoffman. Ele diz, não tem certeza. Bom, independente de serem ou não, o importante é que aqui mostra esses anabatistas que vinham da Morávia, da Áustria e que estavam na Holanda também, mostra eles evangelizando a Suécia. E eu vou mostrar para vocês mais à frente, citação da enciclopédia sueca, que ela fala, as igrejas batistas, né, que só batizavam adultos da Suécia, que eram chamadas de Lazare, de Schalter, elas tinham comunhão com os valdenses e com os moravianos. Então, tudo isso era a Igreja de Jesus, vamos dizer, podemos ver aqui de forma bem clara a Igreja de Jesus fugindo dessa perseguição católica, né? O comentário prossegue. O historiador John Oyer, em sua obra Reformadores Luteranos contra os Anabatistas, publicada em 2001, diz que Hincke foi acusado de incitar os camponeses à revolta, mas ele era um pacifista. Então você veja, eu coloco os historiadores para nós podermos analisar. Eu sempre falo, a acusação da Igreja Católica, o padrão era ter sempre alguma mentira, alguma acusação falsa. Não? E veja o que o historiador diz, olha, Hincke se ressentiu dessas acusações. De acordo com seus próprios seguidores, ele pregou a não resistência às perseguições que os anabatistas enfrentaram, e pediu a seus seguidores que obedecessem aos magistrados, desde que não exigissem ação contra a lei de Deus. Ou seja, a descrição que os seguidores diziam o que ele pregava, eles, vamos dizer, era que ele era um pacifista, mas ele foi acusado de ser um agitador. Tá ok? O comentário prossegue. Segundo a enciclopédia sueca, os anabatistas moravianos evangelizaram a Suécia e organizaram igrejas que foram chamadas de Lazare, que se traduz por leitores da Bíblia. Eles se identificavam assim por não possuir autorização da igreja protestante luterana sueca para funcionar. Lembre-se que eu contei para vocês em 1527 que como foi a reforma na Suécia, que é uma reforma que está até acontecendo nesse período, mas o rei, principalmente Gustavo Vasa, lá naquele ano, era o nome do rei, e ele falou o seguinte, aqui não vai ter guerra, aqui não vai ter nada, tudo que era da Igreja Católica agora é meu, e eu vou ter uma igreja aqui, ela vai ser de confissão luterana, ele decide pela confissão luterana. Tinham países que estavam seguindo a confissão calvinista. Nesse período que nós estamos estudando, 1539, Calvino, ele já estava agitando Genebra. Nós comentamos isso com vocês 3 anos atrás, 3 anos antes, nós estamos em 1539. Em 1536, Calvino ele fugiu da França, porque os católicos estavam matando os protestantes lá. Ele foi para Genebra e implantou uma reforma violenta lá, uma reforma violenta. Ok? O comentário prossegue. Eles também eram chamados de Schalter, termo sueco que se traduz por povo barulhento. Nos séculos seguintes, essas igrejas se desenvolverão em grande quantidade, gerando grande perseguição dos luteranos. Então, a Assembleia de Deus ela nasce sendo perseguida pela igreja de confissão luterana, porque na Suécia, até o ano de 1858, era proibida a existência de outra igreja que não fosse a luterana. Não era proibida. E comento, Daniel Berg e Gunnar Wingre surgem entre essas igrejas. Então aqui nós já vamos vendo uma ligação entre essas igrejas
moravianas, esses pastores que estão fugindo e pregando até na Suécia. Gunnar Wingre será batizado nas águas em uma igreja na cidade de Vraca, na região de Småland, Suécia. Eu coloquei até um mapa aí, uma ilustração feita em inteligência artificial. Eu dei uma conferida, ela faz um mapa assim bem real, sabe? Bom, e eu dei um destaque ali para as cidades de Vraca, onde Gunnar Wingre será batizado, e Hanum, onde Daniel Berg será batizado.